Clube Petro Atlético de Luanda, ou seja, simplesmente Petro de Luanda, o senhor Tomás Faria, que é o presidente, desde abril de 2014 e está conosco hoje como nosso convidado nesta edição. Tomás Faria, mais uma vez, seja bem-vindo a esta edição da RNA Internacional. Muito bom dia aos ouvintes da RNA Internacional. Bom dia à nação tricolor. É um prazer, portanto, receber o convite e estar cá para fazer uma abordagem sobre a vida do nosso clube, o Petro de Luanda. Ok, Tomás Faria está na liderança do Petro de Luanda desde 2014 e está praticamente, o clube viveu desde estas épocas um dos momentos gloriosos da sua história, conquistando o tricampeonato nacional do girabola e também a supertaça no futebol. No basquetebol alcançou o topo do continente ao trazer para Angola a taça da Basketball African League e venceu pela quinta vez consecutiva o Unitel Basket e conquistou também a supertaça Vladimiro Romero. No handball feminino foi campeão nacional e vencedor da Taça de Angola. Uma lista bastante enorme e olhando para este clube que dirige desde 2014, qual é o estado atual do Clube Atlético Petróleos de Luanda? Bom, ligeiras correções que se fazem antes de tudo. Por isso, nós nos últimos 4 anos somos tetracampeões de futebol e, portanto, no basquetebol vencemos os 7 últimos campeonatos e somos bicampeões nacionais de handball feminino. Também somos tricampeões a nível da supertaça do futebol. Portanto, ou seja, o clube continua com aquilo que é a base fundamental da sua criação, mas deixa-me dizer que, tendo em conta esse período em que nós começamos a dirigir o clube, nós começamos com um momento relativamente difícil, relativamente complicado. Então tivemos que começar a trabalhar com base no trinômio ideia, tempo e dinheiro. Okay. Porque sabíamos que não tínhamos o dinheiro suficiente para levar a cabo todas as modalidades, a competir ao mais alto nível, e então tivemos que separar, por isso aquelas em que iríamos competir ao mais alto nível e as outras que estaríamos a competir, mas não ao mais alto nível, em alguns casos apenas ao nível da formação. Assim é que a aposta recaiu para o futebol, para o basquetebol e o handball feminino, como modalidades nucleares. E durante este período, portanto, de 11 anos, devo dizer que continuamos com sucesso permanente, que é aquilo que é a nossa divisa. Continuamos a estar na mesa de decisões nestas 3 modalidades. Quando falamos do futebol, do basquetebol e do handball feminino, continuamos a estar nas mesas de decisões, quer a nível nacional, quer a nível, portanto, internacional. Ou seja, quando a FAF, quando a FAB ou quando a FAND, estas federações abordam o handball, a nível de clubes, o Petro está sempre presente. Assim também acontece com a CAF, com a BAL, nesta altura, e a CAB, que são as federações, ou que são as confederações que cuidam do futebol africano, do basquetebol e do handball africano. Prova disso é que, portanto, tenho estado a representar o clube permanentemente nas assembleias, das assembleias da CAF, como convidado.
fruto do desempenho que nós atingimos. Mas deixa-me fazer um pequeno balanço aqui, talvez não chame balanço, mas falar um pouco do nosso palmarés nas 3 modalidades nucleares. O Petro, desde que foi fundado até a presente data, portanto, tem um palmarés em que só no mandato 2004-2007 é que no futebol nós não conquistamos qualquer troféu. Só neste mandato de 4 anos. Mas mesmo assim, neste mandato, nós tivemos 2 fases de grupos da CAF. O Petro está com 43 troféus no futebol, por isso, nesta altura, a nível portanto, daquilo que são as afrotaças, o Petro tem uma marca extraordinária a nível da África, por isso, nós somos o 6º clube portanto, a nível da CAF, que tem participações, que tem um número de participações consecutivas. Tanto quando se fala de clubes com participações consecutivas, nós somos o 6º clube. Depois do Al-Ahly, portanto, do Sundowns, que tem 11 participações consecutivas, vem o Esperance com 9 participações consecutivas. Portanto, a lista que se apresenta é muito reduzida. Por isso, tu tens o Al-Ahly, o Sundowns, o Esperance com 11, 10, o Wydad com 9, o Al Hilal do Sudão com 7. Logo a seguir, portanto, viemos nós com 5 participações consecutivas na fase de grupos. Não está ao alcance de todos. Só para ter uma ideia, o TP Mazembe não tem 5 participações consecutivas, tem 4. O Zamalek não tem 5 participações consecutivas, tem 4. Portanto, e nós temos esse número, esse registro. Quando vamos também a nível do ranking da CAF, por isso, nós conseguimos fazer com que o clube desse um pulo. Portanto, não estava sequer posicionado entre os 70 clubes a nível do ranking da CAF. Hoje, portanto, estamos entre os 20 e com probabilidade de estarmos entre os 15 agora com a entrada nesta fase de grupo, porque o Rajan não entrou, o Orlando Pirates não entrou, o TP Mazembe não entrou, o ASEC Mimosas não entrou, que são os clubes que estão imediatamente a seguir a nós com uma diferença de 3 a 6 pontos. E nós pontuamos agora com a entrada na fase de grupo e vamos pontuar ainda mais. A nível interno, continuamos a liderar no futebol, continuamos a liderar o ranking de conquista de troféus. Por isso, 41% dos troféus do Girabola, ou seja, 41% dos 46 troféus do Girabola são nossos. Por isso, nós temos 19. Depois vem o concorrente imediato com 13, o Libelo com 4, o Asa com 3, o 1º de Maio 2, o Inter 2, o Sagrada 2 e o Cabo Escorpo 1. Por isso, a ideia é continuarmos portanto, a manter aquilo que os fundadores deste clube conseguiram fazer, mas mais do que isso, nós também temos aqui informações que, em termos daquilo que é o nosso palmarés, este clube, em todas as épocas, como já disse, tirando o mandato 2004-2007, que mesmo assim fomos à fase de grupo, em todos os mandatos, esse clube sempre teve um troféu, seja a Taça de Angola, portanto, Girabola, ou Supertaça. Por isso, seca em termos de troféus, só tivemos no mandato, mas mesmo assim tivemos fase de grupos a nível do futebol. Depois, temos também o basquetebol. O basquetebol hoje tem 48 troféus a nível, portanto, nacional e internacional, sendo que desses 48 troféus, 4 são troféus internacionais. Nós temos, 3 são internacionais. Temos os 2 troféus da Liga dos Campeões e da BAL, que também não deixa de ser o da Liga dos Campeões. Depois são os 18 troféus do Campeonato Nacional, 15 da Taça e 12 da Supertaça. Sendo que
O basquetebol, por isso, tem o maior recorde de troféus conquistados na época 2020-2023, com um total de 8, onde tivemos 3 campeonatos seguidos, 2 taças de Angolas e 3 supertaças. Depois o handball feminino, que é o clube, portanto, a modalidade com mais troféus a nível do nosso clube. Portanto, o handball feminino tem somente 105 troféus. E é de realçar que destes 105 troféus, 24 são campeonatos nacionais, 14 são taças de Angola, outros 14 são supertaças, mas temos 20 ligas dos campeões da África, por isso quer dizer que dominamos a África. Das taças da África temos 12 e a Supertaça da África, ou também a chamada Boubacar Fa, temos 21 troféus da África. Por isso, no cômputo geral, temos mais troféus africanos do que troféus nacionais. Então, para nós que substituímos os gurus, os grandes gigantes dos gestores a nível do clube, portanto, estamos a falar desde o tempo do engenheiro Mangueira, depois veio o engenheiro Vasconcelos, depois o engenheiro Silva Neto, o engenheiro Paulo Júnior, o Dr. Cardoso Pereira e o falecido, dar continuidade àquilo que os outros fizeram, para nós é sempre um orgulho. Obviamente que acrescentamos aqui algumas coisas, do ponto de vista também administrativos, com uma melhoria substancial, porque hoje portanto, da nossa organização administrativa, a estrutura está a funcionar plenamente, ou seja, implementamos um modelo de governo em que, portanto, as coisas correm com normalidade, sem qualquer obstáculo. Portanto, há cerca de 2 ou 3 anos em que o clube funciona já na base, portanto, nas operações com base num diretor-geral, por isso o presidente já não faz as atividades do dia a dia, ou seja, o presidente já não está nas operações diárias de ver se pagou isto, se não se pagou aquilo, se fez isso, não se fez aquilo. Há um diretor-geral que cuida disto e que trata das reuniões operacionais, e o presidente dedica-se mais à parte estratégica, não é? Em reuniões mais deliberativas e etc. Porque nós achamos que para ter sucesso permanente, o clube não deve depender de uma figura, mas deve depender de uma estrutura que funciona, não é? E, portanto, nesta altura, criamos essas condições e o clube, felizmente, esta mudança, ou seja, essa transferência da parte operacional para uma direção geral foi pacífica portanto, porque primeiro criamos os instrumentos todos, implementamos os instrumentos, as pessoas começaram a trabalhar sobre esses instrumentos e depois então só foi uma transferência direta, de modos que hoje, com muito orgulho, devo dizer que temos um clube a funcionar normalmente, com base nos instrumentos e na estrutura que nós montamos e que a equipa muito bem tem sabido, portanto, levar a cabo os resultados são aqueles que, portanto, depois publicamente são conhecidos a nível desportivo. Deixa-me só dizer aqui também que tivemos uma situação inédita primeiro, tivemos por via, obviamente, da Federação Angolana de Atletismo, fizemos participar um atleta do Petro nos Jogos Olímpicos 2024 e pela primeira vez um atleta angolano, portanto, passou para a fase seguinte nesta modalidade e foi o nosso atleta, e tendo conseguido também este atleta bater recordes de Angola nas especialidades de 100 e 200 metros, que duravam mais de 30 anos. Hoje, esse recorde
da especialidade dos 100 e 200 metros pertence a um atleta do Petro, ou seja, pertence ao Petro. Para nós, portanto, isto é bastante relevante e orgulha-nos, na medida que o mais difícil é dar continuidade àquilo que, portanto, os fundadores e os anteriores gestores conseguiram fazer, porque se nós não conseguíssemos dar continuidade, seria, de certa forma, um descalabro. E também facilita-nos a vida na medida em que todos estes, os antigos presidentes da mesa, continuam conosco, continuam a nos apoiar, continuam a dar a sua contribuição regularmente, sempre que portanto, nós temos uma determinada situação, quer seja conquista ou não, estão sempre prontos ou estão sempre a enviar mensagens ou de parabéns ou de consolo. Os antigos presidentes da mesa da Assembleia Geral, portanto, um já é falecido, o embaixador Hermínio Corso, mas temos o engenheiro Joaquim David, o engenheiro Manuel Vicente, portanto, o engenheiro Ciangabilo, que também foi presidente da mesa da Assembleia Geral, o engenheiro Pai Querido, também foi presidente da mesa da Assembleia Geral. Portanto, todo esse núcleo continua a suportar-nos e isso, de certa forma, tem estado a facilitar. E nós, na liderança do clube, apenas o que procuramos fazer é dar o nosso máximo, é colocar aquilo que, portanto, são portanto, as principais estratégias em ação. E assim é aquilo que tem estado a ver, portanto, um clube estável. Obviamente que não há estabilidade plena, mas entretanto a estabilidade que aqui nos referimos é aquela em que portanto, não se mexe muito. Ou seja, pode haver uma ligeira falha, mas não são grandes situações capazes de criar, portanto, estrondo a nível do clube, não é? E continuamos a conduzi-lo nesses termos. Ok. E falou-nos de alguns termos aqui, tempo e dinheiro, e acho que escapou-me mais uma expressão, mas... Ideia, tempo e dinheiro. Ok. Porque esse trinômio precisa andar, portanto, em conjunto. Para na tomada de decisões nós termos a intenção, porque eu posso ter ideias, posso ter a estratégia para fazer determinada situação, para levar a cabo determinada situação, mas às vezes não tenho os recursos para executar essa estratégia. Okay. E então trago para aí o tempo. Ou seja, em vez de fazer agora, vou fazer daqui a X tempo. Foi isso que nós fizemos na tomada de decisão relativamente portanto, às modalidades em separar nucleares e não nucleares, de modo que as outras, à medida que nós formos tendo recursos, obviamente vamos trazer as outras modalidades também para nucleares. Ou vice-versa, se os recursos continuarem a escassear, algumas modalidades nucleares passarão a não nucleares, tudo depende, não é? Okay. Embora desenham-se aqui bons cenários, o futebol, a Confederação Africana de Futebol continua a trazer para aqui portanto, elementos que cada vez mais vão fazer com que os clubes tenham recurso financeiro. A BAL, mesmo agora, portanto, está a anunciar portanto, a implementação de uma liga com clubes permanentes. Por isso, e essa liga com clubes permanentes será bem remunerada. O que quer dizer que, pelo menos, o futebol e o basquetebol, portanto, a perspectiva é que no médio e longo prazo sejam cada vez mais modalidades autónomas, por aquilo que a CAF tem tentado a fazer, e o basquetebol por aquilo que a BAL também está a fazer. E como está a saúde financeira do clube? Então, dá para pagar os salários, por isso conseguimos pagar os salários, conseguimos pagar aqueles que são os nossos parceiros, com que nós trabalhamos, conseguimos comprar água, pagar, portanto, alimentação para os meninos,
os equipamentos, quer dizer, o básico dá para se fazer. Isso, ou seja, no âmbito da definição que fizemos em separar modalidades nucleares e não nucleares, temos estado a conseguir fazer com que as camadas de formação desenvolvam suas atividades e os profissionais também desenvolvam suas atividades. Portanto, e dá para pelo menos ir aguentando. Obviamente que, como se costuma dizer, o dinheiro não é elástico. As necessidades são sempre maiores. Por isso é que se estuda a economia. Se estuda a economia porque a gente sabe que o dinheiro nunca é suficiente e as necessidades são sempre maiores. Então, há aqui que jogar com o equilíbrio, não é? Por isso é que nós também jogamos aqui a nível do equilíbrio, mas conseguimos levar a cabo aquilo que nesta altura é o essencial, pagar o salário dos atletas, dos trabalhadores, portanto esses pelo menos estão em dia, portanto quer dizer que todo o salário de outubro está liquidado, portanto e os atletas têm a refeição nos treinos, os das camadas de formação que também utilizam o nosso refeitório têm também a sua refeição e conseguimos dar água para os treinos e as pessoas têm o equipamento para trabalhar. Temos material, portanto isto é o básico e isso pelo menos está garantido. Temos aquelas deslocações, por exemplo, neste momento em que o Petro de Luanda está na fase de grupos da Liga Africana de Futebol e para além deste há outros compromissos no basquetebol e também no handebol. Também há cabimentação financeira para estas movimentações, deslocações. Sim, como digo, para operar nos termos em que estamos definidos, temos condições, não é, para operar. Ou seja, e isto que foi referência faz parte das operações, ou seja, uma viagem para ir jogar. Nós temos que ir agora à Tanzânia no dia 20, provavelmente. Essa viagem, senão não conseguimos fazer nada. Portanto, se nós lutamos para entrar para a fase de grupos, depois não conseguimos lá ir, então era melhor não entrar para a fase de grupos, não é? Então, isto que é o básico, nós conseguimos fazer e teremos que o fazer, porque o nosso objetivo é claro, nós até 2028 queremos lutar por o pódio da Liga dos Clubes Campeões da África, de futebol. Por isso, se para o handball e o basquete já não é um sonho, mas para o futebol é um sonho, não só para nós, mas como para outros clubes também a nível de Angola. E a nossa luta é ver se esse sonho é concretizado. Por isso, e para isso temos que jogar várias vezes, temos que estar na fase do grupo várias vezes. Tivemos infelizmente uma interrupção na época passada, mas como disse, a estabilidade que nos caracteriza nesta altura permitiu que no período seguinte logo voltássemos para a fase do grupo. Não é? O pior seria se também esta fase não voltássemos para a fase do grupo. Havendo essa estabilidade, como disse, ok, podemos uma vez ou outra, né, ter situações como esta, não poder ter entrado na fase de grupos, mas no cômputo geral, quando há estabilidade, depois consegue-se com alguma facilidade, porque a base está forte e a base permite que assim seja. E quais são as metas do Petro de Luanda, neste caso, olhando já um dos elementos que é a conquista do clube da Liga dos Clubes Campeões Africanos de Futebol, previstas até 2028. Daqui a 5 anos, quais são as grandes metas? Bom, nós daqui a 5 anos, a nossa ambição nas modalidades nucleares, vamos começar pelo handball feminino. O handball feminino, a ambição é conquistar todas as competições em que vai participar. O basquete também. O futebol, ao longo desse período, nós queremos também conquistar todas as competições, inclusive portanto, a Liga dos Clubes Campeões. Até 2028, pensamos que podemos chegar até o pódio. Obviamente que, portanto, aquilo que temos estado a fazer, a caminhada que temos estado a fazer, é
o processo normal que deve ser seguido. Por isso, sabemos que não é muito fácil no futebol a conquista portanto, o troféu máximo, mas é possível. É possível, porque também não era muito fácil aquilo que nós conseguimos, que foram 5 anos consecutivos na fase de grupo da Liga dos Clubes Campeões. Já vínhamos antes da fase de grupos da CAF, por isso somados 5 da fase de grupos da Liga dos Campeões foram 6. E o que estamos a fazer é isso, é habituar-nos a estar lá. E quando estamos na fase de grupo, procurar ser apurado sempre. Por isso, quartos de finais, que é para depois ir às meias finais, onde já tivemos. Tivemos meias finais em 2021, tivemos quartos finais na época anterior a passou. E então, nós, no final do dia hoje, marcamos o nosso nome na arena africana. Por isso, também já somos um adversário temido, e os nossos adversários, quando eu vou à Assembleia da CAF, são muito claros nesse aspecto. Portanto, referem mesmo que muitos não querem calhar com o Petro no mesmo grupo, o que significa que, portanto, estamos num nível que também nos permite ir aproximando, e vamos nos aproximando à medida do possível, porque isto é, a fase de grupo é que é aquela de maratona, não é? Porque são 6 jogos. Mas depois é eliminatórias, e em eliminatórias tudo é possível, não é? Tudo é possível. Tanto que pode cair para o nosso lado, como para ir para os outros. O que vamos fazendo é preparar cada vez melhor as nossas equipas, ou seja, quer a nível de atletas com melhor qualidade, quer a nível de treinadores também. Embora isso de atletas de melhor qualidade não significa os melhores atletas do mundo só, não é? Porque senão o PSG tinha sido campeão europeu com Messi, Mbappé e companhia. Portanto, foi quando eles saíram que o PSG conseguiu, porque às vezes o problema é de equipa, não é melhor só por ser melhor. Juntar vários melhores, as experiências, portanto, as experiências desportivas dizem que nem sempre se formam as melhores equipas com os melhores de todos os tempos. Okay. O Real Madrid passou por isso quando teve os Galácticos, e o resultado foi o que a gente sabe. Portanto, não conquistou a Liga dos Campeões, não conquistou a própria Liga interna. E então aqui a combinação de fatores, qualidade de equipa e qualidade de jogador, não sendo necessariamente o jogador, se calhar o mais caro ou se calhar o melhor do mundo, mas a equipa. O mais importante é que se consiga a equipa. Uma equipa com garra, uma equipa que luta a todo momento, uma equipa que quer. É nesse prisma que nós temos estado a trabalhar, portanto, e jogando sempre com a renovação da equipa, porque a dada altura as equipas, quanto mais tempo juntas, quanto mais tempo os jogadores têm de conquistas, às vezes perdem um bocado aquilo que é a garra e etc. E é preciso injetar novos. E é isso que vamos fazendo nas 3 modalidades nucleares, mas sem esquecer o atletismo. Nós estamos com esta aposta para os próximos Jogos Olímpicos. Queremos que o nosso atleta consiga medalhar nos próximos Jogos Olímpicos. Contamos com o apoio da Federação, do Comitê Olímpico. Estamos com algumas dificuldades ainda e temos estado a trabalhar com a Federação de Atletismo por causa do processo de obtenção de passaportes para o staff do nosso atleta, porque ele é atleta do Petro, mas tudo o que fazemos é para preparar para a seleção. Felizmente ele já está numa situação mais fácil, porque tem um passaporte de serviço que a qualquer altura, se a gente quiser que ele vá para um torneio aqui na África do Sul ou em Portugal, sítios que o passaporte de serviço já não é necessário visto no Brasil, ele vai rapidamente.
porque nós queremos que no próximo Jogos Olímpicos ele medalhe. Juntou-se a ele mais um, são nesta altura dois, mas o staff ainda não tem, portanto, esse passaporte. Infelizmente o atleta não pode viajar sem o seu staff, porque um atleta precisa de um treinador, precisa de um fisioterapeuta, precisa muitas das vezes do médico e precisa de um administrativo. Todos estes fazem parte, portanto, do staff. E às vezes a gente pensa que é só um atleta, viaja só ele e está resolvido. Não. Para ele trabalhar, para ele treinar, para ele competir, há uma série de, portanto, de outras pessoas que têm que seguir. Por isso é que às vezes as pessoas dizem, não, mas atletismo é barato, eu sou um atleta. Não. Ele para se deslocar daqui para a África do Sul, daqui para Portugal, pelo menos mais 3 pessoas têm que ir. O treinador tem que ir, o fisioterapeuta tem que ir, o administrativo, porque enquanto eles estão lá, estão a treinar, o administrativo está a tratar de aspectos que têm a ver com a componente toda logística, administrativa, da permanência e tudo, do local onde estão, os bastidores, as reuniões, porque não é o atleta que vai nas reuniões técnicas, não é? Nem é o fisioterapeuta, nem é o treinador. Portanto, há reuniões que, portanto, há zonas em que vai o administrativo. Mas felizmente também temos uma boa, portanto, relação com a Federação de Atletismo e agora também com o Comitê Olímpico, porque os Jogos Olímpicos já são uma responsabilidade do Comitê Olímpico, no sentido de nos ajudarem a fazer com que tenhamos então portanto, os nossos atletas com essa documentação, que são os passaportes de serviços para eles e para o seu staff, porque isto aqui, o desporto é muito rápido, tudo acontece muito rápido. E às vezes anuncia-se um torneio no Brasil, um torneio em Portugal, e nós ainda temos que ir na bicha dos vistos. E os vistos às vezes não saem na altura em que nós queremos. Os vistos saem quando os regulamentos, ou seja, a lei diz que deve sair. Mas até lá nós perdemos oportunidades. Nós há países que inclusive, portanto, atletas desse nível são diplomáticos, porque eles são embaixadores. Então usam até passaportes diplomáticos, são embaixadores, porque ele precisa passar rápido. Quando chega, não fica muito tempo naquelas bichas habituais, quando chega na zona de controle do passaporte, etc., porque ele vai representar a nação, não é? Mas pronto, é um processo, já foram dados grandes passos e pelo menos temos este apoio e continuamos a lutar para que, portanto, os staffs tenham também as mesmas condições e possam então acompanhar portanto, os nossos dois atletas para essas competições da melhor forma possível. Para nós é um orgulho, portanto, Angola estar bem representado e poder medalhar, porque as modalidades individuais facilmente podem medalhar, mas para medalhar temos que trabalhar agora. Não podemos trabalhar no próprio ano dos Jogos Olímpicos. Temos que começar a trabalhar agora. Ele vai fazendo participações em provas aqui a nível da África, porque ele está num nível em que Angola não tem ninguém para competir com ele. Estamos a puxar um outro atleta para ver se consegue. Ele foi para o Brasil, por exemplo, e os atletas do Brasil já não estão ao nível dele. Ele já está num nível muito mais alto que os atletas do Brasil. Agora temos que lutar aqui no Botsuana e na África do Sul, onde tem atletas ainda acima dele. Por isso, aqui muitas situações que, portanto, estamos a trabalhar no sentido de tornar aqui primeiro o clube cada vez mais, cada vez melhor, mas também o país, porque uma medalha nos Jogos Olímpicos no atletismo seria, portanto, ouro sobre azul. Nós gostávamos muito que acontecesse já em 2024, mas infelizmente não tivemos a oportunidade do fisioterapeuta dele participar. Portanto, porque aquilo os atletas fazem portanto, o primeiro apuramento. Depois deste apuramento
têm um período para fazerem com fisioterapeuta, um período de preparação, de musculação, porque logo a seguir têm que correr já a outra prova. E ele não teve essa oportunidade e infelizmente não conseguimos. Também ganhamos experiência com isso. Ele é jovem e vamos esperar que nos próximos Jogos Olímpicos isso já não volte a acontecer, até porque o Comitê Olímpico está, nesta altura, também interessado que nós continuemos nesta aposta e eles também querem ajudar a apostar. O Comitê Olímpico já atribuiu por via do número de vagas que existia de bolsas, uma bolsa para ele também. Por isso, nesta altura, estamos bastante satisfeitos. O Ministério da Juventude e do Desporto também tem estado a ajudar, está atento também a este caso, que é de um atleta que sabemos que vai dar muito ao país, de certeza. E olhando para este aspecto, qual é a atenção que o PET de Luanda tem dado a estas modalidades, a outras modalidades, para além das bases, as principais, que referiu aqui o futebol, o handball, o basquetebol e agora o atletismo? Bom, como disse, qualquer dessas modalidades, todos têm o salário em dia, por isso, obviamente que, como disse, nós não estamos a contratar nestas modalidades com base no preço do mercado, mas, entretanto, aquilo que nós estabelecemos nos seus contratos está pago, também tem os salários todos em dia. Estamos a olhar para outras modalidades. São mesmo estas modalidades. Estamos a falar do ciclismo, handball masculino, o hóquei, estamos a falar do vôlei, estamos a falar do karaté, da ginástica, da vela. Por isso, são essas modalidades a que me refiro. Todas elas, qualquer uma delas, dentro do salário que nós praticamos, tem os seus salários em dia também, porque o clube, quando paga salário, paga a todos no mesmo momento. Aos atletas e ao pessoal administrativo. Portanto, todos têm os seus salários. Têm também todos os materiais, condições para treinarem, para jogarem. Simplesmente, a diferença é que nestas modalidades nós não contratamos atletas, portanto, de alto nível do mercado, não é? Não contratamos de alto nível do mercado, mas mesmo assim, o hóquei e o handball masculino têm estado nas finais, têm conseguido estar nas finais. A nível portanto, da ginástica, também temos tido boas participações a nível regional, de modos que, portanto, aquilo que é o essencial, portanto, continuamos a dar o melhor tratamento nessas modalidades, dentro das condições possíveis, porque existem modalidades como o hóquei, que os materiais são mais difíceis e mais caros. Obviamente que há materiais que se conseguem cá, mas há outros que não. Há materiais que partem com facilidade, como são sticks, em função do terreno do jogo. Portanto, esta modalidade é que mais dificuldades às vezes nós temos, mas também já nos sentamos com o staff do OCA e foram encontradas algumas soluções que podem minimizar aquilo que efetivamente nós precisamos. E quanto à questão do controlo do complexo desportivo da Cidadela Desportiva, como é que estamos? Já há possibilidade da sua efetivação para o controle do PET de Luanda? Então, as informações são aquelas, são públicas, que todo mundo tem acesso, e as últimas são as do Sua Excelência Sr. Ministro da Juventude e Desporto. Por isso, nós, Petro, como sabem, não estamos diretamente no processo. O processo está a ser tratado ao nível do Ministério da Juventude e Desporto e do sócio fundador do clube. Nós estamos a aguardar que a qualquer momento, portanto, a situação se desenvolva nos termos em que Sua Excelência Sr. Ministro fez referência. Já preparamos, portanto, aquilo que poderão ser as ideias para o complexo. Entretanto, estamos a aguardar, pelo menos temos a garantia que ouvimos do Sua Excelência Ministro da Juventude e Desporto, de que
o processo continua nos termos em que havia sido abordado desde 2021 e pronto, vamos ver se nos próximos tempos isto está desbloqueado e começam-se a dar passos para a sua remodelação e o ajustamento à realidade atual daquilo que são os complexos esportivos, como é aquele. Ok. E quanto ao Girabola, o título ainda recai para o Petro de Luanda este ano? Quais os desafios neste domínio? Então, nós, como disse, a nível das competições nacionais, por isso os objetivos são claros, vencer qualquer uma dessas competições, o Girabola, a Taça de Angola e a Supertaça. Foi nessas condições que foi por isso que preparamos a equipa que temos e que poderá ainda em janeiro ser ajustada. Estamos portanto, a jogar, estamos no decorrer da competição e o objetivo é, obviamente, conquistar a competição, sem dúvida. Nós não temos como não ter esse objetivo, porque todo esforço que nós fizemos, do ponto de vista de criação de condições para termos os melhores talentos para ter uma equipa melhor, isso foi conseguido. E agora é jogo a jogo, porque no final, o que interessa é no final, não é? É jogo a jogo, porque não há casos portanto, do história do nosso campeonato em que o Girabola foi conquistado com os 90 minutos, perdão, os 90 pontos previstos, né? Porque 30 vezes 3 são 90 pontos. A história não registra isso e prova disso é que a época passada conquistamos o Girabola com 68 pontos. Por isso, 68 para 90, faltavam 22 pontos. Já tivemos uma marca nos últimos tempos em que nós conseguimos a maior pontuação desde que o Girabola é disputado com base em 3 pontos, que foram acima de 70 pontos, mas quase não se chega a 90. Então isto é um processo, isto é uma luta. Deixa-me dizer que há um dado que convém aqui ressaltar, que nós nos últimos 5 anos, não, desde 2021, por exemplo, logo após a Covid, até agora, nós já conquistamos 11 troféus. Quando a gente fala assim, portanto, conquistamos 11 troféus, pode não parecer nada, mas se a gente for fazer comparações com outras ligas e grandes clubes, mesmo a liga mais próxima de nós, que é a Liga de Portugal ou a Liga Espanhola, você vai ver que não vai encontrar, portanto, clubes que conquistaram 11 troféus. Por isso nós conquistamos quatro girabolas, conquistamos 4 taças de Angola e 3 supertaças desde 2021 até agora 2025. Então, isso é para dizer que não é o acaso. Se fosse o acaso, teríamos aquelas situações em que ora conquista, ora não conquista, ora conquista, ora não conquista, não. Por isso, 4 girabolas, 4 taças de Angola e 3 supertaças. Portanto, desde 2021, é fruto de um trabalho cuja base está muito forte. Aqueles que são estudiosos na parte esportiva podem ir à busca, por exemplo, do Real Madrid, saber quantos troféus conquistou neste mesmo período. Aqui mesmo ao lado, Portugal, portanto, o Porto, o Benfica, o Sporting, neste mesmo período, quantos troféus conquistou. Então, isto é para dizer que
nós estamos estruturados de uma tal forma que estão criadas as condições para a conquista dos troféus a nível nacional. E estamos a relançar tal conquista a nível africano. E porque o que nós queremos é a Liga dos Clubes Campeões, e ali estão os melhores clubes da África. Então, a nossa preparação tem sido cada vez mais cautelosa e o cuidado tem que ser maior, o detalhe tem que ser maior. Porque ali não é como na CAF, onde já fomos à final. Aqui estamos onde estão os maiores gurus, que também daqui a pouco seremos nós os maiores gurus, não é? Ou para os outros somos também os maiores gurus, porque nós quando fomos fazer agora os apuramentos, onde fomos também considerarmos esses são os gurus. É para Petro, não é? De modos que, sim, obviamente estamos preparados para conquistar mais um girabola. Sabemos que não se conquista só por falar, como estou a falar. Isso vai exigir muito mais do que isso. Vai exigir que trabalhemos, vai exigir que sejamos mais disciplinados, que sejamos melhores do que os outros, nas várias vertentes, porque não é só ser melhor na altura do que está a jogar. Antes de jogar, a forma como nos organizamos, a forma como tratamos a organização de cada jogo, de cada treino, é fundamental. E isso pode parecer que sim, mas não está ao alcance de todos, porque a forma de viver, portanto, o profissionalismo é diferente em cada um de nós. E, como se diz, as instituições são mais ou menos como as instituições são mais ou menos como a cobra, né? Portanto, a cabeça é fundamental. Portanto, a cabeça tem que saber guiar. E isso, felizmente, nós temos o apoio de todo o corpo e nós apenas conseguimos dar, portanto, a direção e depois o corpo todo pega e, portanto, faz-nos sentir se devemos ou não ir para o sentido em que estamos a seguir. Yeah. Sabemos que o Petro está, neste momento, na fase de grupo da Liga dos Campeões Africanos. Como olha para este grupo e quais são as expectativas? Bom, hoje nós já não olhamos para os grupos, portanto, sei lá, tipo, admirados. O grupo em que estamos está um campeão africano, várias vezes campeão africano, que é o Esperance de Tunis. Está o Simba, que no ranking está em 5º lugar. Portanto, no ranking está em 5º lugar. Depois estamos nós, que estamos acima do Estado de Mali. Mas o futebol depois é o jogo começar. Portanto, está bem, já foi campeão africano, está em 5º lugar no ranking. Isso é antes do jogo começar. Depois do jogo começar, nós perdemos com São Salvador. Independentemente de ter havido ou não um lapso, mas perdemos com São Salvador, mas nós somos o 17º do ranking. Então, o futebol é o jogo começar, depois do jogo começar a entrar no jogo, depois de entrar no jogo, tudo pode acontecer. Porque antes disso, são os dados que existem sobre um ou outro. De modo que, para nós hoje, para ser campeão africano, tem que vir os melhores. Que viesse o Al-Ahly, que viesse o Sundowns, que viesse qualquer um dos adversários. Temos que enfrentar estes para cada vez mais sermos fortes, porque para estar no pódio nós não podemos fugir destes e não tem muita forma de fugir, não é? Agora são os adversários que temos que
lutar com eles, temos que ganhar os jogos, temos que procurar entrar sem receio, sabendo que somos Petro, e como Petro, portanto, onde nós formos, temos que nos posicionar. O Esperança de Tunis já esteve no nosso grupo antes da fase do grupo anterior que nós não participamos. Em casa deles tivemos um empate em que inclusive fomos superiores na altura, porque eles tiveram que queimar tempo até na sua própria casa, e quando vieram cá também foi a mesma coisa. Então, cada jogo é um jogo, cada época é uma época, cada dia é um dia. Portanto, há dias mais frios, menos frios, mais quentes, menos quentes. Aquilo que temos de fazer é preparar-nos melhor do que os outros para, no devido dia, podermos então ser melhores, superarmos, portanto, os nossos adversários. Angola, estamos praticamente no final da nossa entrevista. Angola celebrou ontem 50 anos de independência. Como dirigente esportivo, como olha para o nosso país neste domínio do desporto? Bom, o domínio do desporto, obviamente que quando a gente vai para o nível mais alto, ou seja, o nível federado, o domínio do desporto cresceu bastante, porque se olharmos para as infraestruturas, nesse período foram construídas bastantes infraestruturas desportivas, quer para a modalidade de sala, quer para, portanto, no caso dos estádios, portanto, houve um crescimento enorme. O atletismo deu agora um passo com o complexo José Saiovo e no estádio Vicente Antônio, que tem pistas de atletismo, antes só tínhamos os coqueiros. Entretanto, a nível do desporto mais comunitário, na modalidade mais popular, é que tivemos algum atraso, porque há um período de 92, depois de 92, em que, infelizmente, as administrações permitiram que os campos fossem ocupados por estabelecimentos, quer comerciais ou outros. Assim é que aqui mesmo, junto à Rádio Nacional, em que estamos a falar, o campo Manuel Branguel, que ali estava, portanto, está ocupado com estabelecimentos. E eu falo do campo onde eu fui treinador de futebol de formação no Lubango, portanto, junto à Dinamo, na zona de cima dos caminhos de ferro, quando eu era treinador de futebol de formação de Ferrovia da UIL. O campo também foi ocupado, acho que construíram lá um colégio. E tantos outros campos que, portanto, foram ocupados, não sei se isso será recuperado ou não. Sob esse ponto de vista, tivemos este grande problema, mas, em contrapartida, também é bom realçar que surgiram muitas quadras de sala. Em quase todos os bairros, a gente vai por aqui para as Bés, encontra uma quadra, ali, portanto, junto no Prenda, no sentido quem vai para o Rio Seco, encontra uma quadra, vai em cada esquina quase que se foram construindo quadras portanto, para a modalidade de sala, não é? E depois também aumentaram o número de praticantes, obviamente que aumentou o número portanto, nós também, a população também aumentou, mas o número de praticantes aumentou. Foram criadas condições para caminhadas, portanto, muitos espaços para caminhadas. Luanda tem vários espaços para as caminhadas, e outras localidades também. Eu, quando vou ao Lubango, fico feliz porque, portanto, criaram-se ali condições para as caminhadas. Por isso, a prática do desporto, portanto, em termos de infraestruturas, beneficiou bastante. Assim como nós também crescemos bastante, portanto, noutras vertentes, portanto, aumento do número de praticantes, organização de competições internacionais. Angola, portanto, nos últimos 50 anos organizou bastantes competições internacionais a nível do basquete, do futebol, a nível do handball, do hóquei, quer dizer, inclusive até Mundial de Hóquei nós chegamos a organizar. De modos que o balanço considero, sob esse ponto de vista, positivo, não é? Sob esse ponto de vista positivo. Portanto, cada vez mais os treinadores estão a deixar de ser empíricos, por isso estão a receber formação, estão a ser certificados.
Isto é muito bom porque no tempo em que eu fui treinador éramos empíricos. Quando conversava com o mais velho que também era treinador, na altura já treinava a equipa profissional, ele também era empírico, não é? Hoje não. Hoje, portanto, estão todos a ser formados, o governo está preocupado, existe um plano nacional de desenvolvimento do desporto e esse plano inclui todas essas vertentes. Já há uma grande preocupação com o levantamento da população que pratica desporto, de modo que os 50 anos, de certa forma, do ponto de vista daquilo que são os ganhos do desporto, são bastante relevantes para Angola. Por isso, com participações em competições africanas e mundiais, em quase todas as modalidades, e com medalhas, em algumas modalidades, com medalhas a nível mundial, não só africano. Africano temos bastante, mas temos também medalhas mundiais. Senhor Presidente, nós agradecemos por ter concedido essa entrevista à RN Internacional. Eu agradeço também, em nome do clube, a que eu tenho o prazer de presidir, esse convite tanto da Rádio Internacional, na Rádio Nacional. Okay. E que, portanto, cá estamos, em próximas ocasiões, quando assim pudermos, nós cá estamos para falar um bocado mais para este canal internacional da Rádio Nacional de Angola. Ok. Muito obrigado, estimados ouvintes. Foi assim a nossa conversa com o presidente do Clube Atlético Petróleos de Luanda, Tomás Faria, em conversa à nossa RNA Internacional. Desejamos a todos um bom dia.